aqui o nosso convidado, pastor Cláudio Martins. Pastor Cláudio é um grande amigo meu, nós estudamos juntos no mestrado na PUC em Teologia Bíblica. Eu fui para o Novo Testamento, pastor Cláudio foi para o Antigo Testamento, por isso tem toda uma bagagem para compartilhar acerca do livro do profeta Isaías, para a gente poder aprender com ele nessa noite. Ele está cursando nesse momento seu doutorado em teologia na PUC. Ele é professor de Antigo Testamento na FAECAD, que é a Faculdade das Assembleias de Deus, e pastor também, desempenhando a sua atividade pastoral. Então é alguém que tem conhecimento teórico, mas é alguém também que tem vida pastoral para compartilhar conosco sobre esse tema. A cidade clama, quem responderá? Reflexão em Isaías 61. Pastor Cláudio, muito obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade, pela sua presença, abençoando os irmãos da Primeira Igreja Batista no Andaraí, abençoando aqueles que não são membros da igreja, mas que acompanham as nossas lives aqui, tá bom, pastor Cláudio? Muito obrigado mesmo, meu irmão, pela sua presença conosco na live de hoje. Eu passo a palavra para você e a gente vai fazer no mesmo sistema que temos desenvolvido até aqui. O pastor Cláudio vai ter um tempo para expor o tema. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem fazer aí nos comentários, que eu vou tentar resgatar ao final e trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, o seu comentário para a interação junto ao pastor Cláudio. Então, pastor Cláudio, passa a palavra para o irmão, que Deus abençoe e, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, meu irmão. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Graça e paz a todos os queridos irmãos da Igreja Batista do Andaraí e a todos os demais também que não congregam lá, mas que estão nos ouvindo, e que Deus possa estar abençoando a todos nessa noite. Agradeço muito o convite dado pelo pastor Rodrigo, me sinto muito honrado em poder estar com vocês nessa noite, foi uma grande honra, mesmo de verdade, e é bom demais rever o meu amigo Rodrigo, tanto tempo aí que a gente não se vê, mas tenho visto assim uma grande, extraordinária obra de Deus na vida dele e da sua família. Que Deus esteja abençoando também, pastor da igreja, pastor Osíris. Também faço menção do nome do pastor Osíris, e é uma grande honra estar compartilhando esse espaço da Igreja Batista do Andaraí. Quero parabenizar os irmãos pelo tema, um tema excelente, um tema relevante. A cidade clama, quem responderá? Né? Essa é uma pergunta importante de se refletir, né? Uma realidade que é importante de se refletir. E para isso, né, nos foi dada a tarefa de meditar no livro de Isaías, capítulo 61, de trazer uma reflexão a respeito do profeta Isaías, que com certeza muito tem a falar, muito tem a dizer com respeito à situação que estamos vivendo hoje, não só no nosso contexto aqui urbano, da nossa cidade, do Rio de Janeiro, mas também, né, do nosso país e também das nações no mundo. O nosso texto, Isaías 61, vou iniciar fazendo a leitura e fazer alguns apontamentos com respeito ao texto, fazendo também algumas conexões, né, a partir do texto do Antigo Testamento, situando no primeiro momento, né, a realidade do texto, né, do profeta, e fazendo algumas conexões com o momento que estamos vivendo. Então, vamos à leitura do texto de Isaías, no capítulo 61. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se
apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Amados irmãos, querido irmão e irmã que nos ouve nessa noite, esse texto é um texto muito importante, texto do profeta Isaías. Ele é muito importante, em primeiro lugar, porque ele faz parte do grande rolo do profeta Isaías, né? O chamado rolo de Isaías, que, dentre os manuscritos encontrados lá no Mar Morto, é o maior rolo dos que foram encontrados. Um livro de 66 capítulos. E esse capítulo 61 é um capítulo central dentro da última parte do livro, e é justamente ele está no centro, entre os capítulos 56 e 66. Mas ele é importante não somente porque ele integra o grande livro de Isaías, mas também, como os irmãos já sabem, esse texto foi lido pelo próprio Senhor Jesus, não é? Para dar início ao seu ministério na Galileia, aplicando-se a si próprio o teor, né, o conteúdo das palavras do profeta Isaías. Então, sem sombra de dúvida, é um texto muitíssimo importante. E é importante também porque ele fala de uma boa notícia, né? Esse texto ele nos traz uma notícia boa e nova. E eu acredito que no contexto que nós estamos vivendo, em meio a tantas notícias ruins, notícias de calamidade, de pandemia, notícias onde nós ficamos reféns, né, dos nossos medos, dos nossos temores. Esse texto ele nos fala de um tempo novo, da possibilidade de viver um momento completamente novo, um momento de novidade. Então essa palavra ela vem como um orvalho, não é? Em uma terra seca, vem como o frescor de um novo dia que surge. Essa palavra do profeta Isaías. Então o profeta, esse texto, inclusive, ele está dividido em duas partes. Esse texto ele está dividido dos versículos 1 a 3. Ele fala do testemunho da missão do profeta, onde o profeta fala a respeito da sua missão, a respeito do seu encargo, daquilo que está sobre ele, sobre si. E os versículos 4 a 9, ele fala dos resultados da obra, da missão, da proclamação desse profeta, né? Dos efeitos da palavra que ele tem a ser ministrado, a ser proclamado. Então, portanto, é um texto que é muito importante e relevante, porque ele nos fala de uma realidade de desolação. Ele vem como uma notícia, como uma proclamação, em meio a uma realidade de destruição, de desolação, de ruína. Ele fala a um povo que está sendo desafiado a recomeçar, né? Eu acredito que isso tem muito a ver conosco, né? É o reinício, né? Depois dessa pandemia, né? Como que será a nossa vida? Os desafios de um reinício, os desafios de um recomeço. E que, por certo, né? Muitas desolações aconteceram, muitas destruições têm acontecido, como no caso do contexto do profeta. Ele fala a um povo que foi devastado, passou pelo exílio, esse povo ficou longe, perdeu a terra, teve perdas, ele perde a terra. É um povo que, no recomeço do retorno, é um povo que está sendo desafiado a recomeçar, mas o que ele vê é desolação,
o que ele vê é destruição, o que ele vê é perdas, são perdas. E aí, então, esse texto ele vem como um orvalho, ele vem como uma palavra de esperança, de fé e de motivação para um povo que está sendo desafiado a recomeçar em meio a tanta desolação. Então, ele começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Aqui nós vemos 7 verbos que têm a ver com a obra que o Espírito veio ungir esse profeta, e que poderíamos dizer também que é o mesmo encargo que está sobre o povo de Deus, né? Porque o Espírito está sobre o profeta, mas nós sabemos que o Espírito em Cristo Jesus é dado, né, a todos aqueles que estão em Cristo, né, a todos aqueles que confessam o seu nome, a todos aqueles que creem no seu nome, que invocam o seu nome, participam do Espírito, partilham do Espírito e, portanto, têm esse mesmo encargo, essa mesma missão. Então, o Espírito está sobre mim e testifica ele, porque o Senhor me ungiu. A unção é o Espírito, e o Espírito está sobre nós para finalidades diversas. E uma das finalidades que o Espírito está sobre o cristão, aqui nesse contexto, é para missão. O povo de Israel é para missão. A missão de proclamar é o primeiro verbo. Pregar boa notícia. Pregar boa nova. Eu não sei quantos irmãos, eu imagino que sim, mas eu me amarro em boa notícia. Boa notícia é muito bom, faz bem para a alma, faz bem para o coração. Da mesma maneira que a notícia má abate, ela te deixa para baixo, né? Ela te deixa cabisbaixo, a boa notícia ela te dá um up. Ela te coloca, ela te põe para cima, ela te dá esperança, ela te deixa com expectativa. Boa nova. Então, o Espírito está sob o profeta, o comissionando para proclamar, para anunciar, para proferir, para dizer, olha, a realidade, ela é possível viver uma realidade nova. É possível viver uma realidade diferente. Pregar boas novas aos pobres, aos que são vulneráveis, né? Pregar boa nova àqueles que dependem. A palavra aqui no original tem a ver com aquele que é frágil, que é vulnerável, né? Como nós nos sentimos nesse momento? Eu acredito que essa pandemia, por exemplo, ela veio trazer para nós um senso muito profundo de que nós somos seres frágeis, né? Vulneráveis. Quem é que pode se sentir autossuficiente? Na verdade, diante de uma situação como essa que estamos vivendo. Ela expõe as nossas limitações, expõe as nossas debilidades. Então, esse anúncio é para quem se sente débil, para quem se sente frágil, para quem se sente fraco, para os pobres. Então, pregar, olha os verbos, enviou-me a curar os quebrantados, aqueles que foram moídos, aqueles que foram trucidados pela perda, aqueles que foram trucidados pela dor, de terem visto sua cidade arruinada, o seu templo devastado, a sua cidade incendiada. Né? Aqueles que passaram pela devastação como o povo de Israel, que passaram por perdas, por danos. Então a unção ela vem para curar os de coração quebrantado. O outro verbo, são 7, dentro dessa primeira parte, ele fala de proclamar libertação, proclamar liberdade aos cativos. Isso lembra o período do jubileu, né? Que é um período onde todos os escravos eram libertos. Aqueles que perderam terras tinham suas terras devolvidas. Aqueles que eram escravos eram libertos. Isso é muito legal porque nessa unção que está sobre o profeta, ela o incumbe de proclamar que o tempo da escravidão acabou,
o tempo da escravidão chegou ao fim. Isso acontecia, inclusive, dentro do próprio Israel, aonde irmãos faziam outros irmãos escravos, escravos por dívida, por exemplo, né? Se endividavam tanto que acabavam perdendo suas terras. E essa palavra do profeta é para pôr fim a esse período de escravidão, né, de perda, aonde haveria restituição, não só da liberdade, mas também daquilo que se perdeu. Apregoar o ano aceitável, o ano da graça, o ano da misericórdia, do perdão, não é? da benevolência do Senhor, a consolar os que choram. Então, todos esses verbos têm a ver com uma unção que está sobre o profeta. Então, como eu disse, pregar boas notícias, curar aqueles que foram quebrados, que foram esmagados pelas perdas, libertação, colocar em liberdade os algemados, apregoar o ano da graça e do favor. Coisa linda, né? Tem gente que fala que o Antigo Testamento não era a época da graça, né? Mas eu vejo a graça ela nas entrelinhas, né? A graça está aí nas entrelinhas, ela está como germinando. E sempre, volta e meia na história de Israel, nunca faltou a graça de Deus também para com o seu povo. Porque se ele fosse lidar com Israel na base do mérito, esse povo já teria desaparecido, não é? Da história. Então, na verdade, sempre houve o germe da graça em toda a história da relação de Deus com seu povo. A consolar os que choram, trazer alento, trazer força para aqueles que estão no desespero das perdas da vida. E interessante no versículo 3 que o profeta ele faz uma série de substituições. No lugar do luto de quem perdeu, do luto de quem está num funeral, né, uma coroa. Uma coroa, em vez de cinzas. Cinza fala do luto, do lamento. Óleo de alegria ao invés de pranto, daqueles que estão chorando no funeral. Então haverá óleo de alegria e vestes de louvor, não é? Então, para aqueles que estão sob angústia. Quer dizer, é a reversão de um ambiente fúnebre. E como nós estamos precisando disso, meus irmãos. A reversão de um ambiente fúnebre para um ambiente de festa, não é? De alegria, de louvor, de regozijo, por causa da obra nova que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, por causa da novidade da obra de Deus, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, né? Carvalhos de justiça. Plantados porque não serão mais desarraigados da sua terra, né? Ou seja, o Senhor põe fim ao luto do tempo do exílio. A partir do versículo 4 em diante, nós temos uma série de efeitos dessa missão do ungido, né? Então, em primeiro lugar, no versículo 4, ele fala de edificar lugares assolados. Ou seja, esse povo que está sendo curado, esse povo que está sendo consolado, esse povo que está sendo posto em liberdade, vai edificar as ruínas daquilo que sofreu. Esses lugares antigamente assolados serão completamente consertados, restaurados, edificados. A palavra fala de restauração. Então é como se você é curado para poder servir de instrumento para curar outros, para restaurar outros. Veja que no versículo 1 a 3, o ungido diz que sobre ele está o Espírito, que vai pregar. Ele vai pregar para quem é quebrantado, vai curar aqueles que têm um coração quebrantado, vai proclamar liberdade aos cativos, ele vai pôr em liberdade os presos. E esses que vão passar de um ambiente de funeral, de morte, de pranto e de luto, para um ambiente de louvor, para um ambiente de regozijo, eles são restaurados para servirem
de instrumentos na mão do Eterno para restaurar outros. Então vão edificar lugares assolados, vão restaurar lugares destruídos, vão renovar cidades que foram destruídas de geração em geração. O texto prossegue falando de uma grande vocação que o povo de Deus tem, que é ser uma nação de sacerdotes. E aqui o Novo Testamento, lá em Pedro, vai falar muito sobre isso, porque justamente o Espírito sobre nós é que nos dá a condição de exercermos o nosso chamado de sermos sacerdotes do Senhor. Olha o versículo 6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. O que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele tanto leva o clamor da cidade, do povo, para Deus, como ele também tem a instrução de Deus ao povo. Então, o sacerdote ele faz uma espécie de mediação como instrumentos de Deus para alcançar a cidade, para alcançar os povos, para alcançar as pessoas. E a vocação do povo de Deus, Israel recebeu essa vocação e a igreja continua nessa vocação, não é? Que é ser sacerdote do Senhor em favor dos homens. E o Espírito está sobre nós para isso. Então, quando o Senhor restaura, quando o Senhor cura, quando o Senhor... Porque não tem como você fazer um sacerdote se ele está com o coração todo quebrado, se ele está todo algemado, se ele está desconsolado ou inconsolável. Mas a partir do momento que ele começa a ser feito dentro dele uma obra de restauração, de cura, aonde a esperança é resgatada, aonde a esperança é renovada, ele ressurge, ele se levanta para ser um sacerdote. Então, o versículo 6 nos fala do efeito dessa mensagem, dessa boa notícia, que transforma um povo que estava em cinzas, na morte, nas trevas, em um povo sacerdotal. Em um povo que estava sobre os escombros de ruínas, das ruínas, de lugares assolados e devastados. Ele muda as vestes desse povo e coloca sobre esse povo vestes de louvor, para que esse povo se torne um instrumento da ação salvífica de Deus no meio de outros povos. Então, sereis chamados sacerdotes do Senhor. A cidade clama por sacerdotes. A cidade clama por uma ação sacerdotal do povo de Deus. E aí, então, uma vez que esse povo recebe essa palavra, esse Israel que volta para reconstruir a vida, recebe essa palavra de ânimo, aí ele pode se levantar para realmente exercer a missão para a qual o Senhor o chamou. Por isso que, em lugar da vergonha, a vergonha aqui no caso foi o exílio, foi a destruição do templo, foi a ruína da cidade, mas haverá dupla honra, porque aonde teve destruição e ruína, haverá edificação, haverá plantação, haverá um ambiente novo. Em lugar da afronta, exultareis na herança. Por isso, na vossa terra tereis o dobro. Quer dizer, agora nesse tempo novo de reconstrução, de novo na terra, o Israel ele pode, a partir desse momento, perceber o seu chamado, sua missão que o Senhor o confiou. E para a gente concluir, né, eu não quero me estender, estou vendo aqui que já são 18h32, dizer que somente é possível chegar a esse ponto de ser um povo sacerdotal, ministros do nosso Deus, uma vez que essa palavra do profeta ela é acolhida com fé. A palavra que fala justamente, não é, de que o Espírito sobre o profeta lhe concede essa palavra para
levantar um povo que estava vivendo numa situação de penúria e de ruína. Então, essa palavra é uma palavra de restauração. É uma palavra de fé e ânimo, mostrando para um povo desolado a sua autêntica e genuína missão, que é ser ministros e sacerdotes do Senhor. Ok, Rodrigo, eu concluo aqui. Excelente, meu irmão. Como é bom poder ouvir, né, essa palavra de ânimo, palavra de esperança em meio a esse momento que a nossa cidade, e não só a cidade, mas o mundo como um todo, né, também passa por um ambiente difícil, né, onde tantas pessoas queridas estão falecendo, ou estão contaminadas, ou estão passando por problemas devido a esse momento de isolamento, como a perda de emprego, questões financeiras, questões psicológicas devido ao isolamento, distanciamento dos seus queridos. Enfim, é um momento difícil também que nós atravessamos. E poder ouvir essa boa notícia, com certeza isso traz consolo e alento aos nossos corações. E eu queria fazer um link, Cláudio, com a sua fala, primeiro em relação ao anunciar a boa nova, né? E como é bom, você disse como é bom ouvirmos uma boa notícia. Poxa, passei num concurso, nasceu meu filho. É sempre bom ouvirmos uma boa notícia. Quem não gosta, né, de ouvir uma boa notícia? E essa vocação, então, da igreja, chamada para anunciar uma boa notícia, uma boa nova, né? Um evangelho, né? Uma boa notícia para as pessoas. Eu queria dialogar essa sua colocação com a fala de manhã que nós tivemos do nosso querido pastor, seu xará, né, Cláudio, pastor Cláudio Barreto, capelão prisional, que estava falando do belo trabalho que ele desenvolve com os demais irmãos nos presídios que nós possuímos. E aí, quando ele, na mensagem da manhã, eu fiz uma provocação para a igreja, né, Cláudio? Agora eu trago a provocação para você, né, responder. A provocação que eu fiz foi a seguinte, Cláudio. Às vezes, durante um culto, durante uma mensagem, a leitura da palavra, a gente fica maravilhado com o poder do evangelho, dessa boa notícia que transforma a realidade e que traz liberdade aos cativos, né? Liberdade aos presos, seja literalmente preso, seja espiritualmente presos, né? Porém, quando a gente sai do culto, Cláudio, às vezes parece que a gente muda de chip, né? Já viu o celular de 2 chips? É um chip na igreja e fora da igreja. Aí, no mesmo Facebook que eu dei glória a Deus porque Deus transforma os presos, é o mesmo Facebook que eu vou falar que bandido bom é bandido morto. Então, parece que essa boa notícia, Cláudio, quando a gente sai desse ambiente de culto, parece que o discurso sacerdotal de uma boa notícia de esperança, às vezes ele se modifica. Ele se modifica. E aí, nesse sentido, Cláudio, qual é a colaboração que esse texto de Isaías 61 pode trazer para, ao sairmos dessa live, continuarmos anunciando uma boa notícia em meio a uma cidade que clama, né? e que solicita de uma resposta da Igreja do Senhor? Muito bem, né? Esse texto ele nos mostra também, né, que pau que nasce torto não precisa viver torto a vida inteira, né? Que essa máxima aí ela está equivocada, né? Está equivocada porque não há nenhum tipo de problema que acontece em meio na humanidade que Deus não possa curar, que Deus não possa perdoar. Não há homem suficientemente mau que não possa ser transformado. Não há pessoa que, mesmo tendo cometido atrocidades, não possa vir ao arrependimento. Eu acredito, Rodrigo, firmemente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que essa palavra em si mesma, ela é poderosa. Ela precisa ser anunciada. Então, e o que a nossa cidade mais precisa, a nossa cidade e todas as demais cidades, é ouvir que é possível uma vida diferente, que é possível que a situação de violência urbana, de tráfico de drogas, de fobia, as pessoas hoje estão vivendo debaixo de um medo, de pânico, que não é preciso necessariamente que a vida seja assim. É possível uma realidade nova.
E o Evangelho faz isso. Então, o Evangelho restaura, o Evangelho ele cura, o Evangelho ele é poderoso para reverter situações. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Eu mesmo sou testemunha, experimentei isso na minha própria vida. Eu não nasci em chamado berço evangélico, né? Essa expressão é usada por muitos, né? E eu me usei ela aqui agora. Não nasci em lar cristão. Eu vivi a vida inteira fora do evangelho. Eu fui ateu. Viu, Rodrigo? Você talvez não nem saiba disso, né? Eu fui ateu até os meus 22 anos, entendeu? E conheci a graça de Deus no evangelho, né? No momento, o Senhor pode fazer o cego enxergar. O cego pode passar a enxergar, o surdo pode passar a ouvir, não é? Basta que, mas também como crerão se não há quem pregue, né? Tem aquela palavra de Paulo, né? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a realidade está aí. A nossa cidade vive um momento, né, muito, muito difícil, mas eu creio que a cura para a nossa cidade, e cada um de nós que estamos no Senhor Jesus Cristo temos uma missão e um dever a cumprir. A cidade está clamando, né? E que bom que aí no Andaraí tem um povo que está ouvindo o clamor da cidade, né? A cidade está clamando, ela está clamando, mas não só a cidade clama, Deus também clama. A cidade clama pedindo ajuda e Deus clama perguntando a quem enviarei. Até o profeta Isaías, no capítulo 6, ele fala sobre isso, né? Ao clamor da cidade e ao clamor de Deus, né? Nós temos que ouvir tanto um quanto o outro, né? Para que a gente possa dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Excelente, meu irmão, muito bom. Tem uma colocação aqui da nossa irmã Silvia Regina Ranaldo. Um abraço, irmã Silvia, que Deus a abençoe, minha irmã. E ela faz uma afirmação. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essa afirmação da nossa irmã Cláudia. Ela vai dizer o seguinte: Jesus está dando uma nova chance para clamar a Ele, que você acabou de comentar. Mas vejo a indiferença. Somente pessoas perdidas. E o que fazer quando as pessoas continuam levando a mesma rotina, né? Então, ela traz também um olhar quando ela percebe que as pessoas não estão ouvindo, né, a esse chamado. E aí ela dá a resposta dizendo: orar sem cessar. Ela tem certeza disso, orar sem cessar. Mas tenho vontade de gritar: Jesus está nos chamando e vocês estão dormindo, né? Então, assim, quando a gente aceita esse chamado de proclamar, que você acabou de falar, Cláudio, mas a gente se depara com uma realidade, né, daquele profeta que é chamado para pregar, mas às vezes os moradores da cidade não vão ouvir, como muitos profetas, né, são chamados a pregar, e às vezes já sabendo que, de repente, nem todos ouvirão. Como nós podemos, então, Cláudio, caminhar nesse sentido? Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa afirmação aqui da irmã Silvia, por gentileza. Muitos não estão ouvindo, né, a proclamação da boa notícia. Quer dizer, alguns já estão falando, estão trazendo a boa notícia e os homens ainda não estão despertando para isso. Ora, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: o papel do semeador é semear. Eu não tenho capacidade de abrir a visão de ninguém em mim mesmo. Não tenho capacidade de abrir a audição espiritual de alguém para que ouça, né? As pessoas para ouvir e ver a verdade do Evangelho. A nossa missão é semear. E nós devemos semear sempre, de dia, de noite. Nós não devemos parar de semear nunca. Agora, eu acredito que a semente, ela vai alcançar, não é? Caindo na terra, ela vai germinar. Nós não podemos dizer aonde nem quem. A nossa tarefa é lançar a semente, é proclamar o Evangelho. Eu sei que isso pode cansar, principalmente quando a gente fala assim, trata-se de parentes, né? Eu acho que eu até já fiz a leitura, às vezes até de gente da nossa própria casa. A gente prega, testemunha. O que eu tenho a dizer é o seguinte, né?
Cristo é a nossa vida. A gente testemunha com palavras e com a vida, né? E, alguém já disse o seguinte, né? Alguém já falou o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Então, assim, a nossa vida fala. E eu vou continuar vivendo a minha vida em Cristo, independentemente se o outro percebe que isso é relevante, ou se ele deseja ver a mesma vida que eu, não é, abraçar o mesmo estilo de vida. O fato é que eu vou ver minha vida em Cristo e vou continuar dando testemunho, que não dá para deixar de falar daquilo que experimentei, daquilo que vivo, né? Agora, a conversão é departamento do Espírito Santo. Isso não é departamento nosso. Nós devemos orar sem cessar, como a irmã disse. Devemos perseverar no testemunho, não é? O nosso testemunho deve ser permanente. Agora, conversão, eu costumo dizer que salvação é um mistério de Deus, né? É um mistério de Deus. Quem é que vai explicar como isso acontece, né? Então, isso aí, olha, está na mão de Deus. Deus vai, sabe os caminhos, ele sabe a maneira, sabe o tempo, inclusive. Sabe o tempo, inclusive. A nós compete apenas semear na esperança de que essa semente frutifique, porque a semente, ela é boa, ela é poderosa. A semente é o evangelho do reino. Ela é poderosa em si mesma. Então, vamos continuar dando nosso testemunho na esperança de que a terra produz o fruto. Perfeito, meu irmão. Vou colocar agora uma outra afirmação aqui. É da irmã Ana Cristina Carvalho. Uma boa noite, minha irmã. Que Deus a abençoe. Um abraço aí para todos. Ela traz uma afirmação aqui que é a seguinte: nesse momento tão delicado, é muito importante essa palavra. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, Cláudio. Você, no iniciozinho da sua fala, você falou do contexto, né, em que essa profecia ela dá conta, que é um contexto de retorno no pós-exílio, retornando de um período de cativeiro, um período distante da sua terra, e ao retornar, encontrando uma cidade, né, como o texto vai apontar, com os muros derrubados, o templo destruído, uma cidade arrasada, e o povo agora tendo uma participação na reconstrução, né, dessa cidade. E, de certa forma, essa pandemia, né, esse cativeiro também nosso, vai passar. Uma hora vai chegar o fim, vai chegar o momento em que cada um de nós também terá uma participação, né, nessa reconstrução, né, da nossa cidade, das nossas igrejas, das nossas famílias, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. A gente vai também ter essa colaboração, né? E aí, Cláudio, como que você consegue perceber essa palavra, então, se atualizando nesse momento que a gente está atravessando agora, de distanciamento social, de pandemia? Essa palavra ela chama responsabilidade, né? De edificar, de restaurar, porque você recebe em primeiro plano a palavra de Deus para te curar, né? O Israel do exílio precisa ouvir essa palavra de ânimo, de esperança, para que ele seja curado, né? É como o Senhor está fazendo conosco. Nós estamos ouvindo uma palavra que é poderosa para curar e para restaurar, mas ela vai nos levar à ação, né? Ela vai nos levar a deixar o nosso lugar de comodismo e participarmos dessa obra que Deus quer fazer. Uma coisa eu aprendi, sabe, Rodrigo? Eu acredito que Deus nos chamou para sermos cooperadores. O cooperador, ele não é o operador, não é? Mas ele opera conjuntamente. Então, ele está junto, cooperando. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus, ministros de Deus e cooperadores de Deus. Ou seja, ele quer fazer algo na terra e ele nos chama, não é? A participação do que ele quer fazer. Ele poderia fazer sozinho, é bem verdade, mas ele decidiu usar, né, os seus filhos. Ele quer fazer por meio de seus filhos. E isto é um chamado sacerdotal de restauração. Então, a meu ver, a igreja, nessa pós-pandemia, graças a Deus, Rodrigo, que essa pandemia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo no meio do caos, a gente pode ver algo de positivo, mesmo no meio desse luto todo que estamos vivendo. Em primeiro lugar, né,
alguns ensinos bem estranhos, né, cara? Do tipo de que o crente nunca vai passar por problema, né? Por tribulação, esse tipo de coisas que dificilmente, né, alguém vai ter coragem de pegar isso depois dessa pandemia, né? Eu acho que as mensagens terão que ser outras, noutra direção, noutro sentido, né? Isso é muito bom. Isso vai trazer maturidade. E uma chamada para o seguinte: olha, o que Deus quer fazer na sociedade requer a participação ativa da igreja como sendo os seus embaixadores, como sendo, né, aquele povo que o representa, o povo sacerdotal que vai trazer para a sociedade, né, que tipo de vida Deus quer, que tipo de vida glorifica a Deus, que sociedade Deus deseja, né? Deus não deseja uma sociedade injusta, Deus não deseja uma sociedade de opressão, uma sociedade de exploração, né? Ele deseja uma sociedade fraterna, uma sociedade justa, onde os homens sejam plenamente livres, né? E a igreja é chamada a participar, a construir esse novo mundo que Deus deseja, esse novo mundo de Deus, né? Ao qual Cristo Jesus já lançou os alicerces desse novo mundo. Já lançou os alicerces. E nós somos aqueles que vão cooperar para que esse novo mundo de Deus ele possa se expressar nessa terra. Nós somos os sinalizadores do reino. É o que Israel foi chamado a fazer, sinalizar o reino, né? Sinalizar um reino de justiça e um reino de paz. Então a igreja ela deve ser uma cooperadora ativa de Deus nesse novo mundo que Deus deseja construir, né? Então nós temos ou deveríamos ter muito a dizer, né? A esse povo que está acuado, a esse povo que está com medo, né? A nossa escatologia é uma escatologia de esperança, né, Rodrigo? É uma escatologia que traz esperança, porque de sofrimento esse mundo está cheio, né? Esse mundo já padece, já sofre. Então nós temos uma escatologia de esperança que já foi conquistada pelo nosso Senhor, né? Que já foi inaugurada, né? E que ela vai se consumar plenamente na sua volta, mas a igreja é chamada a trabalhar hoje já por esse mundo novo de Deus. Temos muito a cooperar, muito. É verdade, Cláudio. Às vezes, em meio ao caos, né, algumas questões precisam ser repensadas. E como o pessoal tem usado uma frase aí, né, que eu não sei se está certa, não sei se está errada, né, enfim, mas tem utilizado uma frase que é um novo normal, né, que vai surgir nesse pós-pandemia. Realmente, você citou uma questão aí que eu provoco bastante os meus amigos, né, assim, eu provoco meus amigos pastores em relação a isso, né? Onde estão os cultos de cura, né, nesse período de pandemia, né? Onde estão? Onde as pessoas iam ali e davam todo o seu dinheiro, né? Deixavam aliança, relógio, carro de chave em prol de cura. Onde estão esses pregadores dessas curas em meio a tantos hospitais lotados de doentes, em meio a hospitais de campanha, já que os hospitais que nós temos já estruturados não dão conta? Onde está tudo isso? Onde está o discurso de que o crente não pode adoecer, que o crente não passa por sofrimentos, né? Onde está esse discurso em meio a essa realidade? No mínimo, isso vai ajudar as pessoas, inclusive, a abrirem os olhos para os discursos, né? As teologias, as pregações que são estabelecidas por algumas propostas, né? E quem sabe até se aproximar um pouco mais de um evangelho que traga esperança, que traga o amor, que traga a fraternidade, que traga a reconciliação, que anuncie o ano da graça, né? Como você... Exatamente. Exatamente. Eu acredito que fica muito exposto à incoerência, né, de mensagens diferentes do Evangelho, né, que não é o Evangelho. E ficou exposto. Nós temos que ter olhos para ver. Eu espero realmente que os cristãos, né, de todos os matizes, confessionais, possam realmente perceber isso, né? E que o evangelho verdadeiro, genuíno, né, essa boa notícia que nós estamos falando aqui nessa noite, né, ainda que abordando na perspectiva veterotestamentária, né, realmente possa ser levado em consideração de verdade. Nós temos uma mensagem, né, Rodrigo, para anunciar esse mundo, né? A mensagem de que Deus tem um mundo totalmente diferente do que está aí, né? E há um papel ativo da igreja, de cada cristão, para fazer isso.
nos seus trabalhos, né, nos seus ambientes de estudo, de serem pessoas que sinalizam, né, um mundo totalmente novo, né, de pessoas recriadas e regeneradas em Cristo, sabe? É isso. Rapaz, olha, a cidade clama não é por religião, com certeza. Não é por religião, a cidade não clama por religiosidade, a cidade não está clamando por novas imposições, pode isso, não pode aquilo, restrições. A cidade clama por vida, a cidade clama por justiça, a cidade clama por paz. E o evangelho de Jesus Cristo, ele responde tudo isso. Eu e você sabemos, mas aqui o povo da cidade que está clamando nessa dor imensa que a gente sente na pele, porque a gente vive na cidade, eles clamam, mas ainda não ouviram. E a nossa missão é essa. O Espírito está sobre nós, Rodrigo, está sobre a comunidade do Andaraí, essa comunidade linda que Deus plantou em Andaraí, né? que o Espírito está despertando para ouvir esse clamor, e a comunidade do Andaraí dá essa resposta, como arautos, né? Como está escrito lá, conformosos, está lá no Isaías, conformosos são sobre os montes aqueles que anunciam boas notícias, como o Andaraí e todo demais bairros da cidade do Rio de Janeiro precisam de ouvir uma boa notícia, boa nova, né? De que Deus veio até nós, não ficou indiferente. Isso é muito legal, né? O Senhor veio até nós, ele se importou, né? E veio uma semelhança tão próxima à nossa, né? Não vou falar aqui no tema do Quênia não, mas não tem jeito de não conectar as coisas, né? O evangelho está aí, precisa ser anunciado, o Espírito está sobre nós, essa unção capacita cada um, desde o menorzinho, se é que eu posso falar em maiores e menores no corpo de Cristo, né? Mas desde aqueles que se sentem menorzinhos, sabe? Até o outro, até aquele que se sente um pouco mais capaz, não é? O Espírito está sobre todos que invocam o Senhor Jesus, sabe? Para proclamar. Então, o Espírito está sobre nós, a palavra dele está na nossa boca, irmão. Está na nossa boca. Vamos anunciar, tocar essa trombeta em Sião, tocar a trombeta em Sião, anunciar essa boa nova, que é isso que o mundo precisa ouvir. O mundo está clamando por vida, não é? E a Igreja de Jesus Cristo tem a vida de Deus. Ela tem a vida de Cristo. A vida de Cristo está dentro de nós. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Pastor Cláudio, excelente. Estou aqui só bebendo da sua fala. Excelente. Com certeza tocou nos corações, nas mentes dos nossos irmãos que estão assistindo conosco. Palavra abençoada, vinda da parte de Deus, porque é a palavra que expõe o texto bíblico. Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por poder ter participado conosco desse momento tão especial da nossa igreja, de lives, né? Enquanto não podemos nos reunir, né, fisicamente, estamos também dando a nossa colaboração nesse momento em que a cidade clama, né, dando a nossa participação, o nosso testemunho e indicando, né, a necessidade, nesse momento, de preservarmos as vidas, por amor às vidas, não reforçarmos, né, essa presença física no templo, mas continuamos ativos, né? O templo está fechado, o prédio está fechado, mas a igreja não. A igreja está aqui, ó. Sou eu, é você, os irmãos que nos assistem. A igreja continua ativa, desenvolvendo as suas atividades, tá bom? Então, eu agradeço muito ao irmão por ter participado conosco dessa nossa live. Você já antecipou aqui para os irmãos, né, que nós teremos um desdobramento em relação ao Novo Testamento, quando falaremos sobre Lucas, né? Eu anunciei porque eu sou um arauto de boa notícia. Olha aí, é boa notícia mesmo. A gente vai ter um outro professor aqui falando numa futura live sobre a parte do Evangelho de Lucas, que é o professor pastor Kenner Terra, professor da Faculdade Unida de Vitória. Então, também vai ser bênção, com certeza, falando sobre o Evangelho de Lucas agora. O mesmo texto, no Isaías, o pastor Cláudio já trouxe aqui essa bela palavra, e o pastor Kenner falará sobre o mesmo texto, mas agora no Evangelho de Lucas, quando Jesus abre, então, esse rolo de Isaías, e assim como Isaías foi ungido para anunciar essa palavra, Jesus também percebe o seu ministério dentro dessa vocação profética e diz, isso se cumpre hoje sobre mim, e assim como nós também, né, pastor Cláudio, somos chamados
a também atualizarmos essa mensagem em nossas vidas e também sermos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para anunciar essa boa notícia, já que a cidade clama e nós somos convocados por Deus para sermos cooperadores e respondermos a esse chamado dele. Então, pastor Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, a sua presença. Que Deus continue te abençoando, abençoando os seus estudos, abençoando na FAECAD, abençoando no seu ministério pastoral, abençoando a sua família. Muito obrigado mesmo pela sua presença, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Eu me sinto imensamente grato, feliz pelo convite e espero por outras oportunidades, inclusive para estarmos juntos. Você é um amigo muito querido. Que Deus abençoe a toda a Igreja Batista do Andaraí. Obrigado pelo convite.